Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar na aula passada. Eu expliquei o capítulo, o conteúdo sobre tabelas e gráficos, e nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios. O gráfico a seguir representa a massa de alguns animais em quilogramas. Leia as informações e escreva o nome do animal correspondente a cada barra no gráfico. Aí tem algumas charadas. Nós vamos ter que descobrir a massa de cada um desses animais e sair anotando no gráfico. Perceba que o gráfico já apresenta as massas: 450, 50, 360, 160, 100 e 150. Então, nós vamos observar as informações que tem aí e descobrir qual é a massa de cada animal. Nós temos aqui um cavalo, avestruz, um tatu, uma onça, uma anta, uma onça e uma capivara, certo? Temos aqui o cavalo, vamos registrar um avestruz, um tatu, uma onça pintada, uma anta, uma capivara e um cervo. Nós podemos já ter alguma ideia. Qual desses animais será que é o que pesa mais? É o cavalo. O cavalo é o maior desses animais. Então, eu já posso supor que o cavalo deve ser esse de 450 kg. Agora, dentre esses, quem é o menor dos animais? O menor desses animais aí já fica na dúvida, que tem dois que são pequenos, que é os dois menores. É o tatu canaste e a capivara. E as duas massas aqui tem uma de 50 e tem uma de 60. Um dos dois é uma de 50 e o outro é o de 60. Mas a gente não tem certeza, então tem que calcular. Então vamos lá. Aqui a primeira informação diz que a massa do cavalo é 4 vezes a massa do avestruz mais 50. Então veja só. Nós vimos que quando temos valores desconhecidos, lembra do capítulo anterior, valor desconhecido, nós tínhamos que fazer algumas tentativas até que a igualdade dê certo. Então, por exemplo, se o avestruz, nós temos ideia do tamanho do avestruz. Perceba que se o avestruz tiver, se supomos, dentre essas massas que tem aqui, se você disser, por exemplo, que o avestruz tem 150, vamos supor, fazer a primeira tentativa. Se o avestruz tem 150 kg, faça 4 vezes 150, 4 vezes 150 vai dar 600. Aqui, ó, substitua a massa do avestruz aqui. 4 vezes 150 dá 600, 600 mais 50 daria 650. E perceba que 650 não tem no gráfico. Então, minha primeira tentativa de 150 para a massa do avestruz não deu certo. Se nós tentarmos aqui 160, já é muito pouco a massa de um avestruz. Mas se você fizer 4 vezes 60 dá 240. 240 dá 290. Se você disser que o avestruz tem 60, a massa do cavalo vai ficar 290. Perceba que também não tem 290 no gráfico. Então, estou mostrando a vocês que através do método tentativa e erro, revisando o capítulo anterior, a gente consegue resolver essa questão. Então, perceba, se o avestruz tem 100 kg, a massa do cavalo, veja, faça 4 vezes 100 dá 400, 400 mais 50, 450, ó, deu certo. Temos 450, temos 100 no gráfico. Então, vou ver aqui, ó. Esse de 450 é o cavalo. Esse é o cavalo. Esse aqui de 100 é o avestruz. Vou colocar aqui o avestruz.
avestruz. Agora vamos analisar o tatu e a onça pintada. Diz assim, que a massa do tatu é metade da massa da onça pintada. Vou botar aqui, a massa da onça dividido por 2 menos 20. Então perceba, ó, o tatu tem metade da massa eu vou pegar a massa da onça pintada, dividir por 2 e ainda subtrair 20. Então nós podemos ver que a massa do tatu é uma massa pequena. Dentre essas massas pequenas só tem a de 50 e a de 60. E nós podemos observar que, já que lembrando, vocês sabem o tamanho, mais ou menos o tamanho de uma onça, nós temos as outras massas aí, para supor qual é a massa da onça. As opções só tem 300, tem 160 e tem 150. Vamos tentar 150. Se for 150 a massa da onça, se a gente supor que a massa da onça é 150, vamos lá calcular a massa do tatu. Primeiro a gente faz a metade. Divide por 2. A metade de 150 é 75. Aí vai ficar 75 menos 20. 75 menos 20 dá 55. Perceba que não tem 55 no gráfico. Então a massa da onça não deu certo, não é 150. Vamos tentar agora 160 para ver se dá certo. Se a massa da onça for 160, quanto é que vai ser a massa do tatu? Vamos lá, faz 160 dividido por 2, porque você tem que pegar a metade, vai dar 80. Aí agora faço 80 menos 20, vai dar 60. Perceba que tem sim 60 e 160 no gráfico, tá aqui os dois, ó. Então 60 é a massa do tatu. 60 é a massa do tatu e 160 a massa da onça pintada. Ó, perceba que o outro animal pequeno que tem aqui, só tá faltando ainda a anta, a capivara e o cervo. Perceba que desses três só tem um animal que é menor porte, que é a capivara. Então eu já posso supor que essa massa de 50 é da capivara. Eu vou colocar aqui. Capivara. A gente precisa olhar agora quem é a massa da anta e a massa do cervo. Vamos lá. Vamos lá aqui. Nós temos que a massa da anta, tem dizendo aqui, é o dobro de quilogramas da onça, então é 2 vezes a massa da onça. Aí tem escrito aqui menos 20. Então tá aqui, ó. A anta tem o dobro de quilogramas da onça pintada menos 20. Eu coloquei 2 vezes a massa da onça menos 20. Nós já calculamos a massa da onça. A massa da onça é 160. Então 2 vezes 160 menos 20. Se a gente fizer 2 vezes 160 dá 320. 320 menos 20 dá 300. Então, ó, tem aqui a barra com 300. Então, essa aqui é a massa da anta. E só sobrou essa de 150. Então, essa de 150 é a massa do cervo. Pronto, completamos a tabela. Aliás, completamos o gráfico. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, contabilizou mais de 10 milhões de visitantes no ano de 2017, nas unidades de conservação federais, parques, florestas, áreas de proteção ambiental e reservas extrativistas. Observe o gráfico e assinale a alternativa correta. Perceba que cada barra dessa, cada coluna dessa, representa uma quantidade de milhões.
A letra A diz, de 2010 até 2017, o número de visitantes triplicou. Então, eu preciso ver se o número de milhões de 2017 é o triplo da quantidade de milhões de 2010. Aí você vem com a régua aqui em cima da barra de 2010 e estende uma reta até tocar no eixo aqui na vertical. Aí vai dar entre 4 e 5, ou seja, 4 milhões e meio. Aí está aqui anotado, 4 milhões e meio. Já em 2017, se você vir com a régua e estender aqui o topo da coluna até chegar até tocar nessa reta na vertical, perceba que dá 10 milhões. 10 milhões é o triplo de 4 milhões e meio? Não é o triplo. Então, é um pouquinho a mais que o dobro. Então, mas não é o triplo. Então, não é a letra A. Já a B, a letra A é falsa, né? Já a B diz assim, desde 2007, agora vamos analisar 2007, o número de visitantes cresceu significativamente em todos os anos. Beleza, de 2007 até 2017 cresceu, mas não aumentou em todos os anos, ó. De 2007 para 2008 a barra aumentou, de 2008 para 2009 a barrinha também aumentou, agora de 2008 para 2010 não aumentou. Então a B é falsa porque não foram em todos os anos que aumentou, porque de 2009 para 2010 não aumentou, ficou praticamente igual. Na C, pode-se dizer que em 10 anos houve um crescimento aproximadamente de 7 milhões de visitantes. Vamos lá, se ele quer os de 10 anos, é para a gente analisar começando de 2007 até 2017. O dado de 2017 eu já anotei, está aqui. Em 2017 foram 10 milhões. Agora em 2007, perceba aí que, se você estender aqui, ó, 2007 está entre 3 e 4, ou seja, vamos dizer que seja 3 milhões e meio. Então, 3 milhões e 500 mil. 3 milhões e meio. Então, perceba de 3 milhões e meio para 10 mil, aumentou 6 milhões e 500. Foi aproximadamente 7 milhões de visitantes. Já a D diz que 2014 para 2015 houve diminuição. Aí é falsa a D também, porque não houve diminuição, né? Só houve aumento. Então a verdadeira que vai marcar aqui é a C, que é o que mais se aproxima, que ele diz assim, ó. Em 10 anos houve um crescimento aproximadamente de 7 milhões de visitantes. Aí foi próximo a 7 milhões, já que o aumento, ó, de aproximadamente 3 milhões e meio para 10 milhões, aumenta quanto? Aumenta isso aqui, ó. É o que nós temos mais próximo aqui de 7 milhões. Então, é a letra C. Já a 3 diz o seguinte, a tabela a seguir mostra as temperaturas registradas em uma cidade do Rio Grande do Sul, sempre às 7 horas, na primeira semana do mês de agosto. Então, em todos os dias da semana, sempre às 7 horas, foi registrada a temperatura e foi anotada aqui nessa tabela, temperatura em graus Celsius. Dia da semana, e como esperar, né, o Rio Grande do Sul é frio, ó, segunda-feira 6 graus, terça-feira 9 graus, quarta-feira 6, quinta-feira 8, 10, 8 e 2 aqui. Por meio da tabela é possível construir um gráfico de linhas que permita analisar as variações de temperatura durante a semana. Então ele analisou, ele colocou aqui na horizontal os dias da semana, na vertical colocou a temperatura. 2 graus, 4, 6, 8, 10 e 12. Segunda-feira eu vou aqui e marco 6. Terça-feira eu vou e marco 9, ó. Como não tem o 9, então a gente marca aqui no meio de 8 e 10, tá aqui. Quarta-feira 6, quinta-feira 8, sexta-feira 10, sábado 8 e domingo 2.
e um voo com uma linha e conecto os pontos. Aí temos então gráfico de linhas. Gráfico de linhas. Então perceba, aí ele pergunta assim: qual a variação de temperatura de segunda-feira para quinta-feira? Segunda-feira a temperatura era de Na segunda-feira a temperatura era de 6 graus. Na quinta-feira a temperatura é 8. Então a variação foi de quanto? Então, ó, se estava 6 graus e foi para 8, variou quantos graus então? Variou 2 graus, 2 graus Celsius. No caso, se foi de 6 para 8, ele aumentou 2 graus Celsius, da segunda-feira para quinta-feira. A B pergunta: quais os dias apresentou a maior temperatura registrada? Qual foi dos dias que apresentou a maior temperatura? Você olha qual é o ponto que está mais alto. Ó, tá aqui, ó. Sexta-feira. Sexta-feira. Depois ele pergunta qual dos dias apresentou a menor temperatura. A menor temperatura, você vai no ponto mais baixo. Ó, o ponto mais baixo é esse do domingo. Então, vou aqui e respondo domingo. E por último, qual foi a temperatura média registrada durante a semana? Como é que nós fazemos uma média, gente? Por exemplo, você tem suas 3 notas, você quer saber sua média do seu bimestre. O que é que você vai fazer? Você vai somar as 3 médias e dividir por 3. No caso, nós temos quantas temperaturas aqui para fazer a média? Temos 7 temperaturas. Então, você vai somar as 7. Você vai somar as 7. Então, 6 mais 9 mais 6 mais 8 mais 10 mais 8 e mais 2 e dividir por 7, porque são 7 temperaturas. Então, a média das 7 vai ser somar as 7 e dividir por 7. Então, você vai somar as 6 mais 9, 6 mais 9 mais 6 mais 8 mais 10 mais 8 mais 2 dá 49. Aí 49 dividido por 7 dá 7. Então, a média, a temperatura média da semana é 7 graus Celsius. O quadro e o gráfico a seguir referem-se à produção de uma fábrica de cosméticos durante um mês. Letra A pergunta: complete a tabela com os valores que faltam para o sabonete e o hidratante de acordo com o gráfico. Então, veja, se eu olhar o gráfico, na horizontal temos o produto e na vertical temos a quantidade que foi produzida desse produto. Por exemplo, o shampoo, se você observar no gráfico, o ponto para o shampoo é esse ponto, e nesse ponto a quantidade é 200. Então, foram 200 shampoos produzidos. Na tabela, se você olhar, confere, ó, shampoo, quantidade produzida, 200. Então, tem a tabela e tem o gráfico que foi construído a partir da tabela. Só que na tabela está faltando o sabonete. Então, vamos lá. O ponto para o sabonete é esse. E esse ponto está ligado à quantidade de 450. Então, quantidade de sabonete produzida, 450. E o hidratante está conectado a esse ponto. E esse ponto, a quantidade é de 300. Então, vou aqui e coloco 300. No gráfico, há um erro. Descreva. E aí, qual é o erro do gráfico? Vamos comparar os valores que tem na tabela e os valores que tem no gráfico para ver se tem algum que esteja errado. Vamos lá. A gente já conferiu o shampoo, 200, 200, confere. Confere. O condicionador, está aqui esse ponto, 250, 250, confere. Sabonete a gente já anotou.
O creme dental, vamos lá, o creme dental na tabela é 500, ok. Mas aqui no gráfico, o creme dental está no ponto de 400. Então, esse é o erro do gráfico. O creme dental, o ponto do creme dental devia estar conectado aqui em cima. Não devia estar aqui, devia estar aqui, ó. Esse deveria ser o ponto do creme dental, conectado a quantidade de 500. E o gráfico deveria vir, depois daqui, deveria vir para cá. E depois daqui, vir para cá. Questão 4. Foi realizada uma pesquisa sobre o local onde cada aluno do sexto ano A nasceu. Com as informações obtidas, o professor construiu o seguinte gráfico de barras. Escreva na tabela a seguir as informações do gráfico. Local do nascimento, número de alunos. Então, São Paulo. Quantos alunos nasceram em São Paulo? Vou lá no gráfico, ó. Ele passou de 14, mas está antes do 16. Então, quem está entre 14 e 16, vamos dizer, então, 15. Então, vamos dizer 15 alunos nasceram em São Paulo. Quantos alunos nasceram em Santos? Tá aqui, ó, olha a barra para Santos. Perceba, a numeração para essa barra é 6. Então, vou colocar aqui 6. Em Bauru, a barra de Bauru é essa. Quanto a numeração para essa barra é 4. 4. E por último, Campinas. Aqui, Campinas. Perceba que ela passa de 4, está entre 4 e 6. Então, quem é o número que está entre 4 e 6? 5. E por hoje é só, pessoal. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas qualquer coisa me procura, então deixe suas dúvidas nos comentários. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço. E por hoje é só.